Muito bem, então vamos lá. Se mais alguém chegar, vai pegando do meio do caminho. Então, muito bom dia a todos vocês. Eu sou o Rafael, professor de Yoga e Meditação. E hoje eu estou aqui como um aluno dos meus estudos que eu faço, né, dentro dos meus estudos da filosofia budista aplicada para o nosso dia a dia. Então, eu tenho um professor que é monge e que pode ser o professor de qualquer um, se quiser. E ele me dá alguns ensinamentos. Eu estudo esses ensinamentos e compartilho nos momentos adequados. Então, esse é o nosso 13º encontro desde que a gente iniciou o projeto do Seva Yoga. Esse projeto com as meditações agora na sexta-feira. Um projeto que envolve vários tipos de outras aulas. Eu não sei se vocês já fizeram, mas tem as aulas de Yoga Nidra. Inclusive, depois dessa meditação, vai ter uma aula de Yoga com a professora Lerita. Esse projeto Seva Yoga tem o intuito principal de ajudar entidades, né, que precisam de algum apoio financeiro mesmo. Por isso a gente se reúne, nós professores somos voluntários e toda a arrecadação, né, todo o valor que vocês contribuem são arrecadados para a gente ajudar essas instituições. Então, todas as colaborações são sempre muito bem-vindas. Nessa nossa 13ª aula, a gente está estudando a 13ª meditação desse livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sempre gosto de mostrar para dar referência. O Novo Manual de Meditação. Tudo bem? Ele é um livro budista, mas ele é um livro que funciona para qualquer pessoa. Budista, não budista, religiosa, não religiosa, porque são pensamentos claros, ok? E de uma forma muito lógica, a gente entende coisas que a gente já sabe, às vezes, mas que temos dificuldade de colocar em prática. E que a efetiva prática dessas instruções nos levam na direção da nossa felicidade e paz mental. Ou seja, tudo que a gente precisa. De algumas aulas para cá, a gente vem contemplando a importância de apreciar as outras pessoas, os outros seres. Por quê? Porque apreciar os outros seres é fonte de felicidade para nós mesmos. Hoje em dia, nós buscamos, de uma forma equivocada, a nossa felicidade ou a nossa paz, porque a gente está pensando apenas na nossa felicidade ou na nossa paz. Isso faz com que a gente haja de uma forma equivocada com as outras pessoas, na maioria das vezes. E as ações que a gente realiza de forma equivocada, elas são uma semente que a gente planta e vão gerar frutos. Então, de ações equivocadas, frutos que não são tão gostosos a gente experiencia. E de ações que são adequadas, ações que são positivas, deliciosos frutos a gente experiencia no futuro. Uma vez que a gente está cansado de comer frutas que não são assim tão gostosas, o que muitas das vezes nos fazem mal, é importante a gente pensar na qualidade das nossas ações, ok? A todo instante. Porque a nossa mente é descontrolada, a gente age sem pensar, na maioria das vezes. Mas isso não é uma justificativa para a gente não colher os frutos daquilo que a gente planta. Isso a gente chama de ignorância. E para combater a nossa ignorância e aumentar a nossa sabedoria, é importante que a gente tome o controle da nossa mente. Eu sei que não é assim tão fácil, né? Como que eu vou controlar os meus pensamentos ou minha mente? Não. Às vezes é mais simples do que parece. Basta a gente tomar consciência das nossas ações e da forma como a gente está realizando elas e tentar realizá-las de uma maneira diferente. Talvez pensando um pouquinho antes de agir já seja o suficiente. Assim, dessa maneira, com a nossa mente um pouco mais tranquila, na medida que a gente pratica um pouco de meditação, a gente ganha um pouco de flexibilidade mental para ter esse tempo que a gente precisa para agir de uma forma coerente. Uma vez, então, que a gente entende que apreciar os outros é muito importante,
a gente precisa usar algumas técnicas para fazer isso. Porque hoje a gente tem uma atitude meio desequilibrada. A gente até aprecia as outras pessoas que a gente gosta, as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que a gente tem um bom relacionamento, enquanto elas estão sendo agradáveis para nós. A gente costuma a se relacionar bem com essas pessoas e de repente até pensar nelas, né? Na nossa vontade de fazê-las mais felizes. No entanto, é preciso que a gente considere todos os seres da mesma maneira. Isso seria maravilhoso, porque a gente cria causas para a nossa própria felicidade. Então, se a gente ainda continuar pensando em nós mesmos, e quando a gente pensa em nós mesmos, a gente fala numa atitude autocentrada ou autoapreço. Então, quando existe esse autoapreço, ainda que a gente esteja buscando a nós mesmos ser felizes, a gente pode direcionar as nossas ações em prol de beneficiar os outros. E não é necessariamente dar ajuda material, ser uma pessoa caridosa, entre outras coisas. Isso sim é muito importante. Mas o que mais importa é a nossa atitude mental, porque as nossas ações, elas são frutos das nossas atitudes mentais. Então a gente precisa mudar a forma como a nossa mente automaticamente age. E aí sim, tentar agir de forma diferente, ok? Então, o nome desse ensinamento de hoje é trocar eu por outros. Trocar eu por outros é uma atitude empática com relação a todos os seres. E para a gente conseguir fazer esse trocar eu por outros, primeiro a gente precisa entender o porquê fazer isso. Então, o porquê já estava falando até agora. O porquê é justamente porque a gente busca ser mais feliz, porque a gente busca uma sociedade mais equilibrada, porque a gente está cansado de sofrer, a gente precisa diminuir o apreço que temos por nós mesmos, diminuir as nossas atitudes autocentradas e ter muita consideração por cada ser à nossa volta. Okay? Então, quando a gente diminui a nossa atitude autocentrada, a gente também está diminuindo o nosso sofrimento. E é fácil a gente entender isso. Quando a gente tem pessoas queridas próximas de nós e de repente essas pessoas ficam doentes e cabe a nós dar algum tipo de auxílio, não é meio que como se os nossos problemas sumissem, os nossos próprios problemas, e a gente de repente age de uma forma compassiva, porque você percebe mais diretamente o sofrimento de quem você ama, e de repente seus problemas somem. Essa é a técnica. Nesse momento, a gente está trocando o apreço por nós mesmos, vamos falar assim, entre aspas, eu sei que o nosso sofrimento dói, mas o nosso mimimi, e observa diretamente o sofrimento do outro e sente, de alguma forma, assim, um pesar pelo sofrimento do outro e tenta usar as forças que tem para ajudar de alguma maneira. Ok? Então, essa é uma prática muito profunda. Não é uma atitude empática da boca para fora, é uma sensação de estar justamente onde o outro se encontra e pensar, caramba, o que eu posso fazer para isso mudar? Ok? E aí você pode pensar, que é o segundo ponto, mas eu não sou capaz de fazer isso com todos os seres. Né? Eu mal consigo fazer isso direito com as pessoas que eu gosto. Às vezes eu fico com raiva das pessoas que eu gosto. Então é super comum. E a resposta é calma. A gente vai passo a passo, com tranquilidade. Primeiro, efetivamente, tentando fazer essa prática de apreciar muito aquelas pessoas que exatamente estão ao nosso redor. Tentando trocar a atitude de apreço de nós mesmos para os outros. Tentando fazer essa prática verdadeiramente, de uma forma que você realmente se sinta no lugar do outro. Isso vai ajudar a mudar as nossas ações. Tem uma analogia muito bonita que ajuda a gente a entender isso. Eu até coloquei uma imagenzinha ali no nosso grupo, que é essa de a gente observar duas montanhas. Né? Então, a gente está no topo de uma montanha. Quando você está no topo da montanha e você olha para outra montanha, você identifica assim essas montanhas. Na montanha que você está, você fala essa montanha. E na montanha que está ali na sua frente, você fala aquela montanha. Então, você diferencia a partir do seu ponto de vista essa montanha que você está
e a que está ali logo à sua frente, você fala aquela montanha. E para mudar esse ponto de vista, basta a gente descer da montanha que a gente está e subir naquela montanha ou na outra montanha. E aí o que acontece? A nossa perspectiva muda completamente. Aquela montanha vira essa montanha e aquela que era essa montanha vira aquela montanha. Ou seja, a gente se colocou em outro ponto, ok? Então essa é a prática, a gente se colocar exatamente bem no lugar do outro e a partir da nossa experiência tentar agir de uma forma adequada. De uma forma prática, é isso que a gente vai fazer no nosso dia a dia, tentar efetivamente se colocar no lugar do outro. Mas a gente só consegue efetivamente fazer isso se a gente praticar fazer isso. Então, a prática de meditação, porque a gente usa a nossa imaginação e a gente tem uma infinita capacidade, a gente vai imaginar que a gente efetivamente consegue trocar de lugar com todos os outros seres. E efetivamente diminuir essa nossa mente de autoapreço e fortalecer esse amor apreciativo, fortalecer esse nosso desejo de apreciar verdadeiramente todos os outros seres e seguir no caminho da nossa felicidade. Ok? Então, entendemos por quê, sabemos como fazer, e agora a gente vai fazer a prática da meditação em si. Tudo bem? Então, eu vou pedir que vocês se sentem de uma forma confortável. E que por se sentarem assim, confortavelmente, vocês possam sentir os pés e o quadril formando uma base estável. Se você está sentada no chão, as pernas podem estar cruzadas. E se por acaso você estiver em uma cadeira, como eu, os pés firmes no chão. Tentamos manter a nossa coluna alongada e ereta, sentindo como se um fio nos puxasse pelo topo da cabeça. E sobre essa base estável do corpo, procuramos relaxar. Procure desfazer as tensões da sua face. Soltando os maxilares. Desfranzindo a sua testa. E tentando tirar as expressões do rosto. Mas cultivando um sorriso interno. Procuramos relaxar os nossos ombros e braços. Relaxamos a musculatura peitoral. E os músculos abdominais. Sentimos os nossos órgãos internos relaxados. As nossas costas, apesar de eretas, confortáveis. E por fim, relaxamos dos nossos glúteos
até os nossos pés. Com o corpo mais relaxado, dirija a sua atenção para a respiração. E por alguns instantes, apenas contemple a entrada e a saída do ar. Se possível, respire pelo seu nariz. Perceba esse ar fresquinho que entra, tocando as bordas das narinas, percorrendo até chegar nos seus pulmões. E depois o ar quente que retorna dos pulmões até sair pelas narinas. E então contemplamos. Desde muito tempo, eu tenho sido um escravo da minha mente de autoapreço. Tenho implicitamente confiado nela e obedecido a todos os seus comandos, acreditando que a melhor maneira de solucionar os meus problemas e de encontrar felicidade é colocando-me à frente de qualquer outra pessoa ou ser. Tenho trabalhado longa e arduamente para o meu próprio benefício. Mas o que tenho para mostrar? Solucionei todos os meus problemas e encontrei a felicidade duradoura que desejo? Não. É evidente que perseguir meus próprios interesses egoístas é algo que tem me enganado. Depois de ter feito a vontade do meu autoapreço durante tanto tempo, agora é a hora de compreender e de realizar que isso simplesmente não funciona. Agora é a hora de trocar o objeto do meu apreço, eu mesmo, e passar a apreciar todos os seres vivos. Contemplando esses pontos, giramos a firme determinação. Preciso desistir de apreciar a mim mesmo e, em vez disso, apreciar todos os seres vivos, sem exceção. Essa determinação é o objeto da nossa meditação. Tentamos manter essa determinação sem esquecê-la pelos próximos instantes. Preciso desistir de apreciar a mim mesmo e, em vez disso, apreciar todos os seres vivos, sem exceção.